Recentemente, isso é um caso de uso que eu vou fazer agora, mas é algo que aconteceu, tá? Recentemente, me perguntaram o seguinte: Gustavo, né, Bessa, tem como mapear todas as táticas, técnicas e procedimentos, né, TTPs, sem considerar um ator de ameaça? Bom, se você não está familiarizado com a palavra TTP, TTP, né, as táticas, técnicas e procedimentos, vem, né, da planilha das matrizes do MITRE ATT&CK. Então, eu vou começar compartilhando com vocês aqui a planilha do MITRE. Eu não vou explicar a fundo essa planilha, tá? Existem alguns cursos até gratuitos sobre essa planilha, então vocês podem estar checando. Eu posso fazer também, se vocês acharem necessário, até uma playlist de vídeos explicando como é que usa, para que serve e tudo mais. Mas eu vou dar só uma introdução, porque pode ter pessoas que estão aqui que não estão acostumadas com esse termo, com essa planilha, com essa matriz aqui, tá? Bom, acho que esse primeiro parágrafo aqui, ó, essa primeira frase, ela resume, né? O MITRE ATT&CK é uma base de conhecimento de adversários que envolvem táticas, técnicas, procedimentos, subtécnicas baseados em observações do mundo real, certo? Então, isso é muito interessante, tá? Quando a gente olha essa matriz aqui embaixo, a gente tem 14, né? 14 táticas. Então, temos reconhecimento. Isso aqui tudo, pessoal, serve para a gente mapear um ataque cibernético, para a gente compreender como que um ataque cibernético ele é composto, certo? Então, eu tenho aqui reconhecimento, desenvolvimento de recurso, acesso inicial, execução, persistência, escalonamento de privilégio, evasão de defesa, acesso a credenciais, reconhecimento ou descobrimento, movimentação lateral, coleção, comando e controle, exfiltração e impacto. E agora cada quadradinho aqui, cada retângulo, ele é uma técnica. E se eu clicar aqui em Show Subtechniques, a gente vai ver suas respectivas subtécnicas, tá? E esse é o pulo do gato. Se eu vier aqui agora em táticas, por exemplo, a gente tem 3 matrizes, mas a mais utilizada aqui, que eu vou utilizar pelo menos aqui nessa live, é a matriz empresarial, que é sim a mais utilizada, tá? E aqui eu consigo ver todas essas táticas que eu falei. Se eu entrar dentro dela, ele vai falar o que é cada tática e vai falar cada técnica. Ele vai resumir cada técnica. Se eu entrar agora dentro de uma técnica, você vê que eu estou navegando aqui dentro, só que por dentro aqui da base de conhecimento do MITRE. Ele vai falar o que é a técnica, vai citar as subtécnicas e vai dar uma nomenclatura, né, uma identificação para cada tipo de técnica. Isso, para gente que trabalha tanto na área de arquitetura, de inteligência, arquitetura de segurança, inteligência, né, de ameaças, isso é muito importante, né, para a gente conseguir interpretar esses ataques cibernéticos. Uma coisa bacana que eu acho aqui, ó, que o pessoal me pergunta bastante, é na parte de atores de ameaça, tá? Quando a gente vem aqui, ó, CTI, Cyber Threat Intelligence, inteligência de ameaça cibernética, Groups, né, seriam os grupos terroristas aqui, os threat actors, atores de ameaças, a gente tem uma lista deles aqui e tem falando sobre cada um deles aqui, ó, em mais detalhes, inclusive falando algumas técnicas, táticas, técnicos, procedimentos que eles utilizam aqui. Agora, Gustavo, eu vou perguntar para vocês, né? Bessa, aqui tem tudo, tem todos os atores, os grupos terroristas, todos os atores de ameaça? Bom, a resposta é não, pessoal. Por quê? Por que não tem todos? Porque a gente está falando de um cenário muito dinâmico. Então, novos grupos surgem toda hora. E às vezes, quando ele mapeia um tipo de tática, técnica e procedimento aqui dentro, isso pode acontecer de ser modificado depois de um certo tempo. O ator já conquistou o que ele queria com esses TTPs, agora eu vou começar a usar esse termo, tá? TTPs. Já conseguiu, então ele começou a se mutar para ele conseguir prosseguir com outros ataques, tá? Então, basicamente, essa foi uma introdução rápida, né? Aqui é o MITRE ATT&CK. Existe uma planilha que a gente pode
alterar as informações, que é o Navigator, tá? Agora já consigo começar a desenhar a resposta, né? Bessa, dá para mapear os principais CTPs sem olhar um ator de ameaça? Então vamos lá. A ideia dessa pergunta ela é muito boa, porque a ideia da pergunta é saber assim, eu consigo descobrir quais são as táticas, técnicas, procedimentos que são mais batidas que eu tenho que correr aqui e proteger, né? Então, se você já tem alguns outros sistemas de segurança, existem algumas regras já pré-montadas que já fazem esse tipo de situação. Então, eu não diria que essa parte do MITRE seria uma parte da segurança que você deveria se preocupar em pegar as mais batidas. As mais batidas são de outros sistemas, né? Que já tem regras pré-montadas, como, por exemplo, IDS-PS, né? Sistema de detecção de intrusão, sistema de prevenção de intrusão, já tem algumas coisas pré-montadas, né? SOAR. Claro que a gente tem que montar alguns fluxos também, correlacionar entre eles, mas aqui eu acho que o grande poder dessa ferramenta tá na gente conseguir de fato desenhar, né, esse tipo de situação. Então, eu não acredito, essa é a minha resposta, que seria interessante a gente tentar mapear, né, esse tipo de situação sem definir um ator de ameaça. Então, com isso, a gente tem um desafio. Qual que é o desafio? É descobrir quais atores de ameaça alvejam uma organização. Né? Esse é um desafio muito grande, na verdade. Eu acho que muitas empresas não sabem até hoje, de fato, quais atores de ameaça alvejariam ela. Claro que, assim, às vezes empresas de pequeno porte, médio porte, elas podem ter atores mais genéricos, que fazem bots para varrer a internet e faz alguns tipos de ataques aleatórios. Mas empresas já de médio e grande porte, elas já têm caras especializados, específicos, que vão estar martelando elas, né? Então, é mais ou menos esse aqui o ponto que eu quero chegar. Então, Bessa, beleza, como que eu descubro, né, esse tipo de ator de ameaça? Bom, aí isso seria o tópico para uma outra live. Mas, assim, de forma resumida, existem várias técnicas para você descobrir, né? E muitas dessas técnicas envolvem uma ação manual. Então, por exemplo, eu posso me infiltrar em um grupo terrorista, às vezes tem grupos no Telegram, na Deep Web, em fóruns da Dark Web, que eu consigo me infiltrar lá dentro e começo a conversar com os atacantes e começo a ver que eles estão querendo alvejar uma certa organização, entre outros, tá? Outra forma seria, por exemplo, através de logs da sua empresa, né? A gente fala muito de indicadores de ataque, indicadores de comprometimento, né? Indicador de comprometimento é algo que você sabe que você foi comprometido. Indicadores de ataque é algo que você consegue identificar que você está sendo atacado, né? Então, assim, uma própria honeypot, que é uma rede simulada que você cria, parecida com a sua rede principal, mas ela está vulnerável. Você cria isso para o atacante ele conseguir entrar dentro da sua rede simulada e continuar atacando lá dentro. Quando ele continua atacando lá dentro, você começa a descobrir o que ele está fazendo lá dentro. Aí você vai vendo a tática, a técnica, o procedimento, endereço IP, e aí você vai coletando tudo. E aí você consegue chegar nesse ator de ameaça. É bem louco essa situação. Mas é por aí, tá? Agora você fala assim, pô, cara, mas a minha empresa ou a empresa que eu trabalho, ela ainda não tem esse nível de maturidade para conseguir fazer isso, ou às vezes demanda muito esforço, ou uma empresa terceira é muito cara para fazer isso. E aí vem a necessidade, então, como que eu... E aí, voltando, né, para a pergunta, né? A necessidade seria como que eu consigo proteger minha empresa hoje, né, identificando possíveis atores de ameaça, a empresa que eu trabalho, sem saber esses caras. Qual que seria um ponto de partida? Qual que seria um exercício legal para eu começar a endereçar atores de ameaça aqui dentro? Né? Acho que esse é o pulo do gato. E uma solução que eu gosto é o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma empresa chamada Bessa Healthcare, né? Empresa de soluções hospitalares. E essa empresa, ela é do setor de saúde. Né? É uma empresa de médio e grande porte aí. Vamos colocar médio, mas que fatura muito, tá? Já quase grande porte. Essa empresa, ela tem alguns concorrentes. E recentemente, 2 concorrentes sofreram um incidente cibernético, certo? E mais ou menos uns 6 meses atrás, mais uns 4 concorrentes diferentes também sofreram.
Se eu olhar agora os incidentes desses caras, eu vou conseguir extrair os atores de ameaça deles. Eu pegando esses atores de ameaça, eu consigo, por exemplo, ver quais táticas, técnicas e procedimentos são comuns entre esses atores, mapeá-los e bater com a minha infraestrutura, né? Fazer uma intersecção entre a minha infraestrutura para a gente ver se a gente está vulnerável nesse momento a esse tipo de ator ou não, certo? Então essa é uma forma que você pode começar, que tem um custo relativamente baixo, né? E uma efetividade boa. Seria uma versão melhorada da pergunta: como que eu consigo mapear TTPs sem considerar um ator de ameaça? Agora eu fiz o contrário. Eu estou mapeando os principais TTPs, só que baseado nos atores de ameaça que estão alvejando os setores que eu estou querendo observar. Então aí já mexeu com o cenário cibernético, certo? Então beleza. Eu vou pegar essa planilha aqui do Mitre, o Navigator, e vou clicar aqui, né, em Nova Enterprise Attack. E vamos deixar ela carregar aqui. Beleza, carregou essa planilhinha aqui. O que eu preciso me perguntar agora é o seguinte: o que eu quero? Agora eu vou usar essa primeira planilha para minha infraestrutura, tá? Para minha infraestrutura, eu vou olhar para mim. O que eu quero olhar aqui dentro? Duas perguntas principais, né? A gente vai fazer, em inglês a gente chama de coverage, seria a cobertura. Qual a nossa cobertura? Eu quero olhar a cobertura de detecção, eu quero saber se eu detecto os TTPs, ou eu quero saber a mitigação, se eu respondo esses TTPs, se eu já, né, detecto ou se eu também respondo. Ou uma terceira opção, né, é se eu consigo detectar e responder, certo? Então são três opções que eu tenho aqui dentro, né? Para exemplificar, eu vou colocar aqui como detecção para a gente ter um exercício inicial. Eu vou aqui em Layer Controls, vou aqui nas configurações e eu vou colocar aqui BESA Healthcare, né, BHC, Detect. Vou colocar aqui o dia de hoje, 25/11/2024. Beleza, esse vai ser o nome da minha planilha aqui. BESA Healthcare Detect, para detecção. Nesse momento, eu preciso, né, como auditor, eu estou me portando como auditor aqui nessa situação. Eu preciso de uma relação interdisciplinar entre as equipes da empresa. Então, eu preciso que as equipes de Blue Team, de Red Team e administrativo, elas colaborem entre si para me dar informações para eu poder mapear isso daqui, tá? Eu não vou mapear cada um deles porque vai demorar demais. Mas eu vou pegar uma técnica aqui, como por exemplo essa daqui, ó, acesso inicial, para a gente poder fazer um exemplo. Então, aqui em Layer Controls ainda, eu vou clicar aqui, por exemplo, em Color Setup, né? Seria as configurações de cores. E aí eu tenho o nível mínimo seria 0 e o mínimo máximo seria 100. Vamos supor, agora, olha só, olha o quanto que isso aqui é personalizável. Isso aqui não tem uma resposta certa. Vamos supor que eu quero inicialmente, por análise inicial, né, olhar se eu detecto parcialmente ou não detecto, certo? Então eu tenho 3 níveis e eu vou colocar isso aqui, ó. Então o menor valor seria não detecto, seria 1. 2 seria detecto parcialmente e 3 seria detecto completamente, né? Detecto. Então, de 1 a 3. O mínimo é 1 e o máximo é 3. Essa vai ser a escala que eu defini inicialmente, tá? Beleza. Eu vou mexer aqui de novo, tá? Para vocês entenderem, mas a gente vai desenvolvendo aqui ao longo do tempo. Então, no meio da auditoria, o pessoal da empresa começou a mexer ali dentro e conseguiu me relatar, né? Fizeram os testes, a equipe de emulação de adversário fez teste. Olha, e a equipe de... Então, ela foi lá e lançou um ataque lá, um ataque de injeção. Aí a equipe de defesa falou, pô, Gustavo, consegui aqui detectar. Então, detectou? Beleza, eu vou clicar aqui nela, ó, cliquei, ó, selecionei ela aqui e vou aqui em técnicas, controle de técnicas e vou pontuar. 3. Ó, quando eu coloquei 3 aqui, ela já ficou verdinha. Ela ficou verdinha aqui na frente também, porque ela se replica em alguns locais. Não se replica tanto assim, mas em alguns locais se replica. Beleza. Técnica 2, Drive-by Compromise. Vamos supor,
Aí a equipe ali se reuniu, fizeram os testes, simulação de adversário, equipe de Blue Team. Gustavo, detectamos parcialmente. Algumas coisas passaram, mas nem. E algumas coisas a gente detectou. Então vamos dar nota 2, parcialmente? Beleza. Nota 2. Exploit Public Facing Application. Galera fez os testes, mesma coisa, e me relataram que não pegaram, não detectaram. Então a nota aqui é 1, certo? E aí 1 ficou vermelho. Aí agora é o seguinte, eu, particularmente, Gustavo Bessa, não gosto de utilizar vermelho em coverage, em coberturas. Porque a cobertura, ela só vai mostrar pra gente o que a gente tem ou não tem. Eu gosto de pôr vermelho quando a coisa tá feia. Eu vou clicar aqui em Layer Controls, Color Setup. Aonde está vermelho, eu vou alterar. Eu gosto de usar em coberturas, eu gosto de usar um azulzinho claro. Por quê? Porque eu acho que representa uma oportunidade. Em vez de falar que a gente está lascado, por assim dizer, eu gosto de falar que a gente tem uma oportunidade aqui para melhoria. Porque aqui realmente está com déficit, tá? Beleza. Então vamos lá. External Remote Services. Eu vou colocar aqui a nota, vamos supor que a gente não tá detectando parcial, vai. Vou colocar nota 2. Hardware Additions, estamos detectando 100%, vou colocar nota 3. Phishing, parcial, a gente consegue pegar algumas coisas, mas nem tudo. Gustavo, mas tem aqui, né, a opção de você olhar sobre técnicas. Na prática dá na mesma, tá? A gente tem que ir um por um aqui agora e depois subir. Mas não, para essa demonstração a gente não vai precisar fazer isso, tá? Replication through Removable Media, né? Vou colocar que a gente detecta aqui, não detecta nada, na verdade, né? Não tem nenhuma política, uma GPO, né? Uma política do Active Directory que está, por exemplo, permitindo ali que a gente espete um pendrive e nada aconteça, né? Não está detectando isso no momento. Supply Chain Compromise, comprometimento de cadeia de suprimento, né? Eu falei um pouco sobre isso, né? Então aqui a gente vai colocar que está parcial, tá? Tá mais ou menos, detecta algumas coisas. Relações confiáveis, né? Mais ou menos também. E contas válidas a gente detecta muito bem, certo? Então fiz algum desenho inicial, né? Claro que isso aqui exigiria, né, um esforço da equipe, né, de ser interdisciplinar, igual eu falei, para mapear tudo isso daqui e a gente teria um mapa de cobertura de detecção para a empresa Bessa Healthcare, certo? Eu acho que esse seria o principal ponto para a gente começar. Beleza. Gustavo, mapeei, vamos supor que a gente mapeou tudo. Como é que eu consigo prosseguir a partir de agora? Vocês vão ver que aqui, ó, em Selection Control, se eu for na lupinha, o Mitre ele tem alguns atores de ameaça mapeados, 160, só que 160 é muito pouco. Assim, ele mapeou alguns, né, mas é pouco. E assim, qual desses 160 aqui poderia estar correlacionado com o Belsa Healthcare, né, que seria a minha empresa? E aí que vem o pulo do gato, aonde eu consigo informações de incidentes cibernéticos. E aí eu vou mostrar uma plataforma para vocês que eu gosto de utilizar bastante, tá? Que é essa plataforma aqui, a Venarix. Essa plataforma ela é especializada em observar o cenário de ameaça cibernética, que é uma plataforma super acessível, tá? Então o que eu vou fazer aqui dentro? Olha, eu vou aqui em incidentes. Aqui dentro de incidentes eu vou colocar aqui filtro South America, né? Seria América do Sul, né? Vou colocar aqui... Eu não vou selecionar aqui o país da América do Sul, porque como a nossa empresa é de médio, quase grande porte, ela já se relaciona com os países aqui da América Latina, então deixa assim. Agora aqui em setor, ó, eu posso buscar o setor de saúde, que em inglês é healthcare. Tá? Mais uma vez, o inglês ele ajuda bastante a gente a navegar aqui na área. Aqui na faixa de tempo, intervalo de tempo, vou colocar desde o começo do ano. Dia 1º de janeiro até dia de hoje, vai. Dia 25 de novembro. E vou dar um select aqui. Olha só. Com isso, eu já fiz um filtro de incidentes que aconteceram aqui, tá? Na nossa América Latina, com todos os países da América Latina, referente ao setor de saúde. Ó, pra você ver que eu já tenho um pouquinho mais de informação. Aqui ele até coloca algumas tags, ó, ransomware, data leak, né, vazamento de dados,
organização que não busca ganhos financeiros, acesso não autorizado, né, não autorizado. Então, eu tenho aqui o nome da empresa, tenho aqui o ator de ameaça, que é o VJO, e uma descrição aqui, né, dessa empresa. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo de incidente para a gente poder fazer uma análise aqui dentro. Aqui, pode ser esse aqui, ó. Real Hospital Português. Vou clicar aqui em View More, visualizar mais. Aqui dentro, eu vou ter, então, as redes sociais da empresa, o site da empresa, eu vou ter aqui, né, qual é o setor dele, né, a parte de healthcare, bem em relação ao hospital e tudo mais. Quantidade de colaboradores aqui, mais de 10 mil, então a gente está falando de uma empresa muito grande que sofreu um incidente aqui. Foi um incidente de ransomware, eu vou clicar aqui em detalhes do incidente, eu consigo ver que o ataque foi um ransomware. O ator de ameaça, eu vou abrir uma nova aba, você vê que ele já tem um link, é o Lockbit 3.0. O incidente aconteceu em setembro do dia 5, e aqui foram os possíveis dados vazados, né, ou expostos ali durante esse incidente. A gente tem aqui primeiro e último nome, né, números de banco, né, a gente tem dados empresariais confidenciais, endereço de e-mail, né, a gente tem informações de medicinais, né, de cada paciente, data de nascimento, número de cartão, identification number seria, por exemplo, o CPF ou cartão, esse tipo de coisa. Então, esse incidente aqui, ele teve muita coisa, né? Aqui a gente tem um resumo do incidente e aqui a gente tem as evidências, olha que bacana. Eu posso ver as evidências desse incidente aqui dentro. Então, eu consigo ter uma noção do que está rolando aqui, baseado aqui nessas evidências que foram encontradas durante o vazamento, né? Aqui a gente vê que claramente tem um borrão, né? Por questões de... Aqui no Brasil seria LGPD, mas como a plataforma ela é internacional, ela provavelmente está adequada com a GDPR aqui nesse caso, né? Bem bacana. Então isso aqui já é uma informação bacana. Quando eu venho aqui no ator de ameaça, Lockbit, eu consigo ver que ele já afetou 2.000 entidades, praticamente 2.000, né? E tem aqui a distribuição, né? Eles atacam mais órgãos governamentais, privados, público, né? Setores, a gente vê que healthcare representa 17%. Fala, nossa, Gustavo, mas esse ator aí nem ao vejo direito. Pô, 17% de um cara grande desse tamanho aqui, que já infligiu registrado 28 milhões de dólares em prejuízo, que seria aproximadamente uns 180 milhões de reais, é um puta de um ator de ameaça, né? Um cara muito, muito forte aqui, né? Se eu voltar agora aqui, ó, na minha planilhinha, eu vou criar aqui uma nova planilha, tá? Enterprise Attack. Eu vou clicar aqui na lupinha e vou buscar esse cara aqui, ó, Lockbit. Eu tenho aqui? Não tenho. Apareceu um Mustard Tempest que não é. Beleza. Gustavo, e agora? Não tem um cara aqui. O que você pode fazer? Existem duas opções. Uma, buscar em órgãos relevantes se já existe um mapeamento, ou você mesmo mapear, né? Empresas de intelligence também mapeiam e dão esse tipo de relatório para os seus clientes, tá? A equipe de inteligência geralmente faz. Mas aqui, ó, vamos fazer uma busca aqui, às vezes a gente encontra. Vou colocar aqui, ó, TTPs, né? Táticas, Técnicos, Procedimentos, Lockbit 3.0. Ó, esse órgão aqui é o órgão de segurança lá dos Estados Unidos. Stop Ransomware, Lockbit 3.0. Então já tem um mapeamento contínuo desse cara pela CISA. E eu estou falando de órgãos como Mandiant, Red Canary, Recorded Future, né? A gente tem vários outros órgãos também que divulgam esse tipo de informação. CISA, né? NIST, tem vários órgãos relevantes aí, tá? Então, beleza. Cheguei aqui, ó, ele tem um PDF aqui. Vamos olhar esse PDF. Beleza, dá uma descrição do Lockbit, detalhes técnicos. Ó, começou a mapear. Tática, técnico, procedimento. Ó. Tática tá aqui, Initial Access. Aqui são as técnicas. Aqui, vai descendo, ele tá mapeando um por um. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Pra gente não ter que mapear manualmente tudo, eu vou mapear, só pra gente fazer essa comparação,
eu vou mapear somente essa tática de Initial Access aqui, aproveitando que ele já tem essa planilha aqui. Então eu vou abrir aqui, ó. Opa, acabei fechando o PDF. Vamos abrir em cada aba, só para a gente poder ficar fácil para mim aqui. Então, beleza, tô nessa layer aqui, nessa planilhinha, e vou chamar ela de TTP Lockbit. Eu não preciso pôr TTP, né? A planilha é para isso. Lockbit 3.0. Certo? Novamente, coloração. Agora mudou, né? O verde seria bom, agora o vermelho é ruim. Eu quero alterar então. Eu vou aqui em preset, e em vez de ser red to green, eu vou usar o green to red, tá? Porque eu quero dessa forma. Agora eu quero ser binário aqui, ó. 0. Não, esse ator de ameaça não trabalha com esse tipo de técnica. 1, ele trabalha com esse tipo de técnica. Então é 0 ou 1, tá? 0 ou 1. Certo? A pontuação é 0 ou 1. Ou ele vai ser branco ou ele vai ser vermelho. O verde nem vai entrar em questão porque eu não vou dar 0 para as coisas, eu vou só dar 1, tá? Isso facilita na hora de eu mapear as coisas. Então vamos lá. Aqui o primeiro, External Remote Services, né, que está ali na aba. Não estou abrindo, mas está aqui na aba. Ó. O nominho da aba a gente consegue visualizar. External Remote Service, está aqui. Ó. Vou vir aqui, pontuação, vou colocar vermelho. Drive-by Compromise. Vou clicar aqui e vou colocar 1. Né? Phishing, está bem aqui embaixo. Vou colocar 1. Valid Accounts, 1 também. Exploit Public Facing Applications. Vou colocar 1. Pessoal, só fazer uma pausa aqui. Se vocês estiverem gostando aí do conteúdo que vocês estão visualizando, compartilhe aí para ter mais pessoas, né, para visualizar o que eu vou fazer agora, que eu acho que é bem bacana ter esse tipo de conhecimento aí. Tá? E também me ajuda também aqui a ter mais pessoas assistindo, né, essa apresentação. Beleza, mapeei aqui os TTPs desse Lockbit referente aqui a essa primeira tática. Lembrando que eu poderia mapear todas as táticas aqui, as técnicas, mas eu vou fazer só com essa para não ficar muito extenso, mas o processo seria o mesmo, tá, pessoal? O processo seria o mesmo, não tem diferença alguma. Gustavo, o que eu posso fazer agora? Eu tenho o que o cara usa de técnica e eu tenho o que eu consigo detectar ou não. Agora eu consigo criar uma nova planilha. Olha só. Create. Agora, em vez de criar new layer, né, uma nova planilha, eu vou criar a partir de outras. E aqui, ó, eu vou colocar a matriz Enterprise na última versão, que é a Enterprise aqui, ó. Antes dele... Eu posso falar um número, mas se você estiver vendo esse vídeo mais para frente, pode ser que tenha um número à frente, tá? Mas é sempre antes da mobile aqui, ó. Então, Enterprise aqui. E agora eu vou colocar uma expressão. Gustavo, essa é a única expressão que você pode usar? Não, não é a única expressão. Tá? É a que eu vou usar para demonstrar. Existem várias formas que, como profissional, a gente pode tratar esses dados. Tá? Então, olha só. Você vê que a minha planilha 1, ela tem um Azinho. E a segunda aqui, ó, ela tem um B. Então, eu vou colocar A menos B. Bem simples, tá? E vou colocar aqui em Create Layer. Olha como mudou a visualização. Tá? Olha como mudou. Eu saí agora do azulzinho, do amarelo e do verde para agora verde, laranja e vermelho e amarelo. Então agora, se a gente observar, a pontuação que eu dei aqui para essa aqui era de 1 a 3. Essa outra aqui ela vai ser de 0 a 3, porque eu fiz uma subtração de alguns elementos, né? Então o mínimo era 1. Se essa segunda tinha 1 aqui de pontuação, o mínimo passou a ser 0. E agora eu tive uma diversidade, né, aqui já na questão das técnicas, certo? Então, se eu olhar essa planilha aqui, se eu estivesse olhando apenas, né, para o ator de ameaça Lockbit, tá? Eu tô falando só um cara. Eu consigo ver que se eu quisesse detectar esse cara, a gente está falando de detecção, então eu vou até trocar o nome aqui da planilhinha. Aqui seria BHC, né, Bessa Healthcare, Lockbit 3.0, Detect, certo? A detecção desse cara aqui. Então, eu vejo que eu tenho um déficit muito grande nessas duas técnicas. Exploit Public Face Application e Replication Through Removable Media, certo? Essas duas técnicas poderiam ser técnicas a ser priorizadas.
Depois que eu resolvesse a detecção dessas técnicas, eu poderia passar para as técnicas de score 1, que são as laranjas. No caso é a amarela, desculpa, que está em score 2 aqui, ó. Para depois a laranja, e aí beleza. Eu conseguiria detectar esse ator de ameaça que estão alvejando meus vizinhos, certo? Gustavo, mas cara, vamos supor que eu quero visualizar vamos supor que eu quero visualizar vários atores de ameaça de uma vez. E eu quero ver quais técnicas que correlacionam entre todos eles. Dá para fazer isso? Dá. Vamos fazer aqui, ó. Para não ter que fazer pesquisa no Google igual... Eu dei até sorte aqui, esse ator aqui tem bastante coisa. Mas vamos pegar aqui, por exemplo... lembrando, né? Você viu como que eu cheguei lá, né? Então, se eu começar a pegar atores de ameaça, e aqui, se eu não estou enganado, tem mais de 500, tá? Essa plataforma, o pessoal é muito especializado nessa área de intelligence, então eles ficam filtrando, caçando, entrando dentro de Telegram. Então, isso aqui é uma plataforma muito boa para você começar a endereçar esse tipo de ator de ameaça. Mas nesse caso, só para facilitar para a gente aqui, eu vou criar uma nova planilha. Você vê que a gente mexe bastante com esse MITRE ATT&CK, né? Às vezes a gente fica mais no teórico, mas você vê que ele é prático, né? Então, se eu clicar aqui na lupinha, eu vou pegar um aleatório aqui, eu vou pegar esse Agrius, vou clicar em Select. Ele selecionou as células. Eu vou aqui em Layer Controls e eu vou colocar novamente de 0 a 1. Quero saber o que for 1 tem que ficar vermelho. Como ele está tudo selecionado, eu vou dar o score. Ó, tá vendo que está selecionado cada célulazinha, né? Eu não vou mexer em nada e vou colocar 1. Pronto, ele marcou. Eu não quero verde aqui, eu quero vermelho. Acho que nesse caso aqui fica melhor o vermelho. Pronto, ficou vermelho. Beleza. Nome aqui da planilhinha vai ser Agrius. Vamos abrir então a nova planilha. Vou colocar 3 aqui para a gente exemplificar, tá? Só para a gente ver como é que faz com múltiplas planilhas, né? Eu vou colocar aqui um ator. Deixa eu ver aqui. Um que tem mais técnicas aqui. Ó, esses dois aqui tem bastante técnica. Pode ser esse 28 aqui. Novamente, vai ser 0 e 1, porque eu quero só se ele tem ou não. Vou trocar aqui as corzinhas para vermelho e vou aplicar 1 para ele pintar todas. Ó, bacana. E vou voltar aqui, colocar o nome, esse aqui é o APT28. Legal. Eu vou criar uma nova planilha. Já vou colocar aqui, eu vou selecionar aqui o APT29. Vou aqui em Select, Thread Groups. Vou colocar aqui APT29. Vou colocar aqui de 0 a 1, certo? E deixa eu mudar para vermelho, green to red. E vou pontuar 1 aqui. Beleza. Olha só, temos 3 planilhas mapeadas, caras, aqui. Você vê que esse mapeamento do MITRE ATT&CK aqui, do Navigator, né? Ele é bem interessante, né? Porque fica bem mais fácil para você, que ele já mapeia. Mas só lembre-se que ele mapeia só 160, né? Então vão ter mais a serem mapeados. Mas grande parte desses, além desses 160, já são mapeados por outros órgãos, né? Que é o caso aqui desse aqui, ó. Então pode ficar tranquilo. O importante é você conseguir entender quem é que está alvejando você. E para isso você pode usar uma plataforma como essa. No mercado, essa é a que tem, pelo menos que eu testei, né? Eu sou parceiro agora dessa marca pelo tanto que eu gostei dessa plataforma. Mas ela é bem acessível comparado com as outras, se vocês observarem, tá? Beleza. O que eu posso fazer agora? Vou responder 2 perguntas agora. Gustavo, como que eu consigo ver quais técnicas se sobressaem entre todas essas 3 aqui, ó? Vamos colocar 4? Vai, eu vou colocar o Lockbit no meio. Não, pode ser só 3 mesmo. Vai, faz essas 3 aqui para não atrapalhar o pensamento de todo mundo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova tabela baseada nas outras tabelas e vou criar a seguinte expressão. Ali é D, E e F. Então, vamos lá. D mais E mais F. Certo? Vou somar elas. E vou criar. Quando você bate o olho, olha que difícil você visualizar isso daqui. Não dá para você saber o que sobressaiu. Mas simplesmente eu volto aqui novamente. Você vê que é uma coisa que a gente tem que ficar mexendo. Color Setup. Você vê que aqui vai de 1 a 3, porque ele somou, são 3 planilhas com nota máxima 1. Então, o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 3.
certo? E eu vou trocar agora de transparente para vermelho. Pronto, olha aqui. Isso aqui é o que eu chamo de mapa de calor, tá? O mapa de calor, ele mostra para a gente aonde está mais quente, certo? Então, olha só, baseado nesses três fatores de ameaça e suas respectivas táticas, técnicas, procedimentos, eu consigo ver que essa técnica aqui, ó, ela sobressai, essa aqui também se sobressai, essa aqui se sobressai e essa aqui se sobressai, certo? Então você vê que você consegue já criar uma inteligência por trás. Gustavo, como é que eu vou bater uma planilha desse porte aqui, ó, do mapa de calor, com um mapa de detecção, ou um mapa de cobertura de detecção ou de mitigação? Deixa eu só trocar o nome aqui para ficar mais fácil para a gente estar visualizando. Eu vou colocar aqui heat map, né, que seria mapa de calor. Eu vou colocar só o DCE aqui, que seria esses três, a planilha DC não, DEF, desculpa. Beleza. Bom, tem duas formas. Se você quiser bater as técnicas que tem pouca pontuação, você pode bater do jeito que está aqui. Mas se você quer dar mais prioridade, aqui eu estou citando três, pessoal. Imagina se eu pego aqui, ó, venho no Avenarix e mapeio mais ou menos uns 30, certo? Então esse mapa aqui vai ficar bem diversificado. Esse mapa vai ficar bem cheinho mesmo, bem diversificado, vai ter uns pontos vermelhão, sabe? Então, o que você pode fazer aqui nesse caso? Eu quero dar prioridade. Às vezes eu não vou dar conta de. O esforço da equipe seria muito grande para detectar tudo. Eu quero priorizar primeiro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma outra planilha. E nessa planilha eu vou alterar. Eu vou usar D, E e F novamente, mas eu vou usar então D, I, né? Esse E comercial, a expressão que eu estou utilizando para pegar intersecções E, I, F, tá? Agora, ele vai me dar somente os pontos vermelhos. Olha só, se eu voltar nessa aqui, ó, só os vermelhos, ó. Só os vermelhos, tá? Seria o ponto que a gente pode pegar de intersecção para focar, né? É uma forma de priorização aqui dentro do MarTaTac, tá? O que eu vou fazer a partir de agora? Para a gente somar corretamente a planilha, você tem que entender que aqui a gente tem outras notas e eu preciso fazer essas notas aparecerem aqui no gráfico. Eu vou, aonde está branco, eu vou pôr vermelho, eu vou pôr esse marrom aqui, só para eu ver que tem uma nota diferente, né? Essa planilha, diferente dessa aqui do mapa de calor, ela vai de 1 a 3. Essa aqui, ela vai 0 ou 1. Ou ele é intersecção ou ele não é, certo? Se ele é 0, ele não é intersecção. Mas ele mapeou porque ele teve que fazer esse cálculo. Nesse caso, eu preciso manualmente selecionar, tá? Então, eu vou clicar aqui numa técnica, segurar o Ctrl esquerdo, Ctrl, e sair selecionando todas essas técnicas aqui e remover a pontuação delas, porque eu não quero que ela tenha pontuação para não atrapalhar, né, o cálculo quando eu for fazer subtração, multiplicação, né, de planilhas, tá? Então aqui por enquanto eu vim aqui em Score, eu vou colocar 10, mas eu vou tirar, só para a gente poder tirar, ó, ver que já ficou branco, e vou repetir o processo com as marronzinhas aqui. Pega. Tá. Vamos novamente colocar aqui, pode ser qualquer número, tá? 5 e 0 aqui, pronto. Essa aqui é marrom, essa. Vou colocar aqui 5 e 0. Pronto. Tá quase acabando, pessoal. 5 e 0. Opa, é assim. Pronto. Então, eu consegui remover com sucesso todas as que tinha pontuação 0 e deixei somente as... Acho que eu deletei uma sem querer aqui, hein? Calma aí. Foi essa aqui, Exploit Public. Deixa eu colocar ela aqui como score 1. Pronto. Beleza. Agora foi. A gente bater uma com a outra. Esse bootlogon não tá. Tem que tomar cuidado na hora de fazer esses processinhos, porque
Pode acontecer isso, né? Aí, agora ficou. Aí, agora ficou. Beleza. Pessoal, qual que é o ponto agora? O que eu preciso fazer? Deixa eu colocar aqui a engrenagem e eu vou colocar aqui. Esse aqui não é um heatmap, ele é um intersect, uma intersecção entre o D e F. Plane D e F. Seriam os atores de ameaça ali. Lembrando que eu posso fazer isso aqui com um monte, né? Com uns 30. Agora eu vou pegar a última, tá? Pra gente mexer aqui. Já tá quase acabando esse exercício aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui e criar a partir de outra layer e vou fazer A menos H, por exemplo. É uma forma de eu fazer isso. Pronto. Aqui no A menos H, vocês podem ignorar essas outras táticas aqui, porque eu só mapeei o initial access, né? A gente consegue ver para esses atores de ameaça, o Agrius, APT28 e APT29, o ponto que eu mapeei aqui que está mais ruim, né, que está piorzinho, seria esse exploit public face application e replication through removable media, certo? Por que ele não está vermelho se ele está no zero? Porque como eu tirei nota aqui e ficou -1 aqui nos outros, aí ele acabou ficando vermelho esses outros aqui, mas aqui seria vermelho se eu tivesse mapeado tudo, tá? Se eu tivesse mapeado essa planilha inteira, aqui seria vermelho. Aqui sim, eu gosto de utilizar a cor vermelha, porque olha só, no mapa de cobertura fica bonitinho você ver o azul, oh, pô, tem uma oportunidade aqui, né? A gente tem aqui, para não ficar muito agressivo, para quando você estiver fazendo um tipo de processo desse. Agora aqui já fica legal você ver que é um problema. Pô, cara, na detecção aqui, ó, se eu colocar o nome dessa planilha seria detecção dessa healthcare, detect, colocar agrios, APT28, APT29, né? Então a gente não detecta aqui, ó, nessas duas técnicas. E esse cara tá, vamos supor, né, que ele tá atacando bastante empresas similares a gente, tá? E esse tipo de processo você pode fazer tanto mapeando manualmente, como pegando mapas já prontos, né, inteligências como essa, mas eu acho que uma grande fonte, né, de informação que você pode estar utilizando é uma plataforma como a Venarix, tá? Bom, acho que esse exercício inicial aqui, ele já finalizou, tá?